Sejam bem-vindos ao episódio 2 do Meroscast e hoje vamos receber o Jameson. Dá uma olhada só nessa ficha, pessoal. Empreendedor, 20 anos de idade, usa a tecnologia como ferramenta para escalar negócios, sócio fundador da Desenvolve, parceiro da Meros, atuando com sistemas, automação, inteligência artificial. Ele criou uma empresa voltada para melhorar processos e ajudar empresas a crescerem de forma eficiente. Jornada começou com a empresa Júnior, iniciando seu empreendedorismo com 13 anos de idade. Jameson já construiu uma empresa sólida no ramo de tecnologia, com clientes por todo o Brasil. Jameson, seja muito bem-vindo, meu querido. Oh, que honra. Obrigado. Meu amigo. A apresentação foi muito melhor do que eu imaginava. Eu perdi até o ar aqui de tanto falar, velho. Cara, é um prazer te receber aqui, irmão. A gente tava trocando uma ideia bem bacana linda agora. Porque eu me identifiquei, obviamente, muito contigo. Desde aquela nossa primeira reunião, quando a gente foi fechar o nosso contrato, né? Entre as nossas empresas. E, cara, é muito bom ver pessoas da nossa idade, pessoas novas, estando dentro do mercado de negócios. Estando nos negócios de fato, né? Quando eu falo de negócio, eu falo de trabalhar de fato, Sim. cara, sem apenas prestação de serviço de forma aleatória, mas construindo uma empresa, visando expansão do jeito que a gente está fazendo. Cara, parabéns, você faz parte dessa parte muito pequena das pessoas que decidiram ter coragem para empreender de fato. E aí eu quero já começar falando contigo sobre isso. Cara, como foi que começou a tua história dentro do empreendedorismo? Quando tu falou, cara, eu quero isso aqui pra minha vida, eu quero fazer isso daqui. Conta aí um pouquinho pra gente. Boa, é o velho clichê. É, claro. Eu acho que todo mundo que começa no empreendedorismo, ainda mais com a nossa idade, começa de muito cedo através de uma dor. Então, eu te falei mais cedo que meu pai, ele viu no empreendedorismo uma forma de só sobreviver. Então, a gente passou por um montão de situação difícil. Ele não quis estudar nem sobre empreendedorismo, sobre empresa, negócios, e muito menos na escola. Então, não terminou o ensino médio. E ele sempre me falava, meu filho, não faça o que eu faço. Não faça o que eu faço, que eu não tenho paz na minha vida. Quebrou vários negócios, inclusive se ele assistir, fica um recado para ele, de que dá tempo ainda de estudar, aprender. Só que isso me trouxe um combustível gigantesco. Em 2015, a gente passou por uma situação bem complicada em casa, de não ter muito o que comer, de realmente mudar completamente nossa vida. Só que foi quando eu fiz a minha primeira venda. Massa. Eu olhava assim pro meu pai e pensava, tá, posso esperar por ele. Esperar ele se reerguer, posso esperar realmente ter a mesma vida de todos os meus amigos aqui na escola, ou eu posso fazer alguma coisa para adiantar e pensar no longo prazo. E aí eu entrei acho que muita gente conhece a Rinodê, levei um montão de perfume para a escola, minha mãe me levou um montão de palestra também, saí vendendo perfume, hidratante, creme dental, tudo para os professores, aí eu peguei o gostinho. Depois disso, foi só aumentando. Então, comecei a entender sobre prestação de serviço, comecei a vender, a aprender muito na escola e vender mentoria para os meus amigos. Ah, quer aprender redação? Eu sei. Quer aprender sobre tal matéria? Eu sei, eu vou te cobrar tanto. O cara tinha uma veia empreendedora desde a infância, velho. Tinha que cobrar no desespero. E aí aproveitava período assim, 2 dias, um dia antes da prova, cobrava mais caro, o gatilho de escassez. Só que o grande ponto de virada, Pedro, foi quando eu comecei a entender que só aquilo não bastava. Então, comecei a olhar para muita referência externa. Tipo, tá, vejo minha família aqui e ok, mas eu quero um pouquinho mais. E aí foi quando veio o boom da internet, boom do marketing digital. Comecei a ver que tinha gente da minha idade que fazia muita coisa, muita gente do mercado que era muito mais velho também. E aí me veio aquilo, ok, posso estudar sobre, porque muita gente na minha região não quer estudar. E aí foi quando eu comecei a trabalhar de graça para um montão de empresas no meu bairro. Boa. Empresário, tu já sabe, só fala de problema. Sim. E aí eu chegava e conversava, por exemplo, lojinha de roupa. Oi, tia, tudo bem? E aí, como é que tá por aí? Ah, meu filho, aqui tá ruim de vendas, aqui tá meio complicado. clássico. Ah, mas você não faz follow-up no teu CRM? O que é follow-up? O que é follow-up? O que é CRM? E aí eu nem sabia direito, mas eu sabia que eu tinha a fonte para pesquisa. Então eu falava assim, olha, é isso daqui. Eu trazia o raso e ia me especializar em casa. E aí depois chegava com, olha, usa isso daqui, faz isso daqui, faz isso daqui. E aí depois, tu vai me cobrar quanto por isso? Não, claro que eu não vou te cobrar, sou teu amigo.
E aí foi quando eu comecei a aprender com hamburgueria, loja de roupa, diversos materiais de construção. E todo esse trabalho de graça me deu bagagem, me deu muita vontade de aprender cada vez mais sobre negócios. Aí surgiu a minha primeira empresa de gestão de negócios depois das empresas juniores. Então, o empreendedorismo começou por aqui. Massa, cara. E essa empresa júnior que tu citou agora? Vocês faziam o quê? Era sozinho? Tinha quantas pessoas? Qual era a tua função? Boa. Empresa júnior é a melhor seita que existe para um jovem que quer se expor para o mercado. Sim. Tem muita gente perdida, muita gente que tem uma filosofia muito clara do tipo, quero fazer faculdade, não quero fazer faculdade. E não entrando nesse assunto ainda, mas assim... Daqui a pouco a gente quebra o pau aqui. Mas assim, eu sempre tive uma visão muito da família, tem que fazer faculdade. Sim. Porque lá, mesmo que eu não use o diploma para alguma coisa, não só que eu vou ter a faculdade, mas que eu vou ter experiências que eu não teria em outro local. Massa. E foi dito e certo. Uhum. Passei acho que umas 3 faculdades aqui no vestibular, estadual, federal do nosso estado. E a primeira foi administração. Cheguei lá, fiquei, tá, o que eu faço agora? Eu queria ter negócio já foi 2 anos, eu entrei na faculdade 2 anos depois de estudar negócios. Uhum. E lá eu vi um montão de gente animada pra trabalhar. Caraca, velho. Eu fiquei assim... Estranho. Estranho. Gente nova. Ok. E aí eles começaram a falar, a gente trabalha com a maior rede de hospitais da nossa região. Trabalhamos com a hidrelétrica do nosso estado. Trabalhamos com uma marca gigantesca de refrigerante. Sim. Eu sou jovem, todo mundo muito animado. Galera que parece que não tem nada. E eu falei, o que é isso? E aí o pessoal falando assim, eu sou um analista financeiro na empresa júnior, sou um diretor de projetos na empresa júnior, sou um head comercial. Falei, ok, qual que é o ônus aqui? Depois eu fui descobrir, não ganha nada em termos financeiros, mas ganhei uma baita experiência. E aí foi aí que eu entendi, tá? Vou fazer o processo seletivo, acontece igual qualquer outra empresa sênior, só que lá existe uma dinâmica de trabalho em equipe muito forte. Então, foi na empresa júnior que eu entendi como funcionava o mercado, atendi clientes gigantescos e foi aí que eu entendi, tá? A galera do bairro, perto da minha casa, não é o meu único público. Eu posso expandir muito mais. Massa. E o bom, cara, de empresa desse tipo é o seguinte. Cara, se tu fizer besteira, assim... então tu pode testar muito, tu meio que já inicia a tua carreira do empreendedorismo ali, só que sem colocar o teu na reta, já desde o início, sem tomar tanto risco. Eu gosto de tomar risco, eu já falo sobre isso. Mas, cara... é uma coisa que tu acaba conseguindo aprender muito dentro do erro dos outros sem puxar ainda pro teu negócio. O que tu conseguiu aprender lá, cara? Que tu fala assim, pô, cara, na empresa júnior eu aprendi isso aqui que hoje eu uso na minha. Primeira coisa de tudo foi MVP. Ah, É um valor... sabia nem que... É um valor da Desenvolve, inclusive. Sempre começa o time, não sei se o time vai assistir o podcast, né? Todo mundo desenvolvendo. Time, assistam esse podcast, por favor. Mas a gente é muito chato com a equipe, assim, o chato tudo bem, que a gente fala, galera, sempre comece pelo MVP, Sim. Minimal Viable Product. Comece testando. Primeiro testa, depois valida se a tua hipótese é verdadeira para, por último, escalar. Na empresa júnior, por ser muita gente nova e muita gente se abrindo para mercado, sabe como é? O pessoal quer ser inovador. Porque as ideias mais mirabolantes do mundo eles têm lá. Olha para a startup unicórnio e fala assim, quero abrir uma, vou ter uma. Sim. E aí o pessoal não tem a base, cara. Base do processo, base comercial, base financeira, controle de DRE, plano de contas, fluxo de caixa, entender como que funciona um capital de giro, como que a gente consegue mensurar um LTV para o cliente ficar no longo prazo. Então, tudo isso, na empresa júnior, foi onde algumas pessoas que já tinham essa abertura de mercado, já trabalhavam em empresas muito grandes, viam empresas muito grandes, traziam para a empresa júnior e falavam, ok, então o principal aprendizado é sempre começar pelo MVP e não ser um emocionado. Sim, assim, cara, a galera que não sabe o que é CAC, LTV, LTV é o tanto de tempo, na verdade, a quantia que uma pessoa deixa com você durante um período de tempo. Então, isso aqui, cara, é a base de qualquer negócio, é você ter um LTV maior e o menor CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Se você faz isso, você tem um lucro maior, tem uma margem maior. Obviamente, é o objetivo de toda empresa. Vocês tiveram um problema disso na empresa júnior?
Ou não? Com toda certeza. Não tinha LTV, cara, praticamente. Porque, assim, na empresa júnior, embora tenha muita gente dedicada, no fim do dia, são várias pessoas que fazem várias coisas no seu dia. Sim. E que elas não têm um compromisso contratual ali. Ela tá ali para aprender. Então, dentro de 22 pessoas na equipe, 5 performam como um cara Caraca, velho. muito sênior Aham. e conseguiria tranquilamente estar em grandes corporações, mas o E restante outras 50 é zero resultado. tá Zero, empurrando zero com a esforço. barriga. Tá empurrando com a barriga. Entendi. Então a gente vendia um contrato, muitos Aham. contratos, a gente fez top 1 de faturamento, a gente foi o maior, inclusive, a empresa de da UFMA, que eu Sim. fui depois de economia e não mais de administração, foi top 1 de faturamento, se eu não me engano, nível Brasil. Em um dos anos que eu estive, meu sócio era presidente na época. Então, há sim esse problema do LTV, que a empresa percebe depois que o negócio é um pouquinho júnior. Sim, sim. Cara, você falou agora sobre a questão da UFMA, né? A Universidade Federal. Falou que você estudou lá e tal. Cara, você é formado, você conseguiu concluir teu curso. Você fez 3 faculdades ou passou nas Não, 3? eu passei nas 3, Ah, sim? fiz grande parte de uma, é que eu entrei bem, eu entrei na escola ainda, Sim. tive processo jurídico e tudo mais para poder entrar. Ok. Fiz boa parte de administração, depois eu entendi que a minha veia mesmo era olhar para economia de maneira ampla para mercado, Sim. entender market share de fato, Ok. e é mais micro, Sim. entender a administração, que é o que eu vivo no dia a dia. E aí finalizou a faculdade? Não, ainda tem chão ainda para correr, principalmente tranquei 1 ano de Aham. faculdade, porque o negócio precisava funcionar. Sim. A gente viu que o nosso mercado hoje, eu falo muito mercado, né? Mas que o mercado, de fato, acho que é o que simboliza tudo que a gente está vivendo. Ele é muito forte, é muito aquecido, tá todo mundo olhando para tecnologia, para inteligência artificial, como colocar isso na sua empresa, como monetizar isso. Então eu falei, ó, a faculdade ela pode ficar trancada. Esperar um pouquinho agora aí. A gente pode fazer a equipe crescer, pode melhorar os processos, continuar investindo caixa. A gente está crescendo bootstrapped. Sim. Depois te conto um pouquinho da estratégia. Nossa. Mas ainda tem chão. E não vou parar, obviamente, só na faculdade. Tem MBA, faço curso, imersão praticamente todo semestre, todo trimestre, na verdade. Bacana. Então hoje ela ainda tá trancada ou tu já tá Não, voltou a já cursar? voltei agora. Voltou agora, certo. Isso. Ela passou com um tempo trancada? 1 ano. 1 ano trancada foi o tempo que tu dedicou realmente pra aumentar Pra as qualidades da desenvolver. empresa? Isso. Bacana. Cara, a gente foi por um método que foi um pouquinho diferente. Meu sócio, ele é formado em administração e aí eu tava cursando publicidade e propaganda. E aí, cara, eu aprendi ali o básico. Eu aprendi que era um MVP, eu não sabia o que era MVP. Aprendi ali o básico, aprendi o conceito outro, compra de mídia, como é que funciona e tal. Beleza. Taxa de corretagem, aí eu fui. Só que chegou um momento que eu falei, cara, eu tô recebendo conteúdo muito básico e que eu não vou usar aqui, velho. Aí eu, John, o que eu faço, mano? Não sei. Aí ele, sai desse negócio, velho. Aí eu, cara, não vou fazer isso aqui não. Resultado, cara. Eu fui pra trancar, eu fui na ideia que tu fez, pô, vou trancar e vou voltar depois de um tempo. Chegou no dia, eu falei, cara, cancela esse negócio. Quero nunca mais pisar isso aqui na minha vida. Sim. E hoje eu tô indo pelo que tu falou anteriormente. A gente tenta ir mais pra mentoria, muita fonte de conhecimento externo, cara. Então, assim, tanto com leitura, curso, mentoria, eu faço uma porrada de mentoria, velho. Aí eu faço uma, acabo, deixa eu ver a visão de outra pessoa sobre isso. Então, cara, fala um pouco pra galera que provavelmente muito jovem assistindo a gente aqui, né, velho? Sim. O jovem tá lá, quer entrar na faculdade agora, não sabe se faz faculdade, se investe no negócio, o que estuda. O que tu recomenda a pessoa estudar como prioridade nesse início, quando vai montar a empresa? Recomendo estudar nada. Explico por quê. Eu recebo muito essa pergunta, tá? Vários amigos meus falam assim, pô, tá crescendo, tá indo bem, o que eu faço? Eu falo assim, mano, e aí talvez eu dê um conselho muito diferente do que a turma fala em vários lugares. Principalmente o pessoal do marketing digital. Sim. Vai para um lugar que vai te abrir possibilidades. Foi o que eu fiz. Então, eu não extraí nenhum conhecimento técnico relevante que eu uso hoje na faculdade, mas eu conheci meu sócio lá. Sim. É um lugar bom de networking, né, velho? É um lugar incrível, porque mesmo que tenha 1% de pessoas muito qualificadas e oportunidades muito boas, não só de pessoas, mas professores também, etc., é um polo de gente querendo crescer. Então, sempre que alguém me pergunta, inclusive tem gente da equipe que me pergunta aí, eu trouxe pra equipe, Sim.
Eu falo, velho, faz faculdade, ou faz alguma coisa, um curso, viaja, faz o que tiver dentro das tuas possibilidades, mas não fica parado, coçando a barriga e dizendo assim, tá, eu vou olhar para isso daqui, eu tô olhando para isso, tem muita possibilidade, no teu caso, né, trabalha com marketing, muita gente vai falar, vou fazer tráfego pago, talvez eu faça social media, talvez eu crie conteúdo, e o cara não faz nada. Sim. Então, sair da zona de conforto é o principal ponto. Ficando talvez, cara, tu falou disso daí, me veio aqui uma memória, velho. Cara, eu trabalhei praticamente em todas as áreas que a gente tem na agência hoje. Então, primeiro, o meu sócio me ensinou a fotografar. Aí eu comecei a fotografar, fazer a captação de foto e vídeo dos clientes. Aí eu vi que eles precisavam de uma ediçãozinha melhor, comecei a entender um pouco mais de edição. Aí eu vi que eles precisavam de conteúdo, eu comecei a estudar social media, comecei a fazer. Aí eu fiz ainda design, só que assim, cara, eu sou péssimo em design, zero criatividade. E fiz ainda a parte de tráfego. Sim. Então assim, são as bases. Eu fui em cada uma delas. Teve umas que eu falei, cara, que não dá pra mim. Mas eu meio que fiz de tudo um pouco. Até eu dizer assim, cara, se eu fizer tudo, velho, não vou fazer nada no final das contas. E aí, provavelmente foi o que tu já tá recomendando. Cara, tira a bunda da cadeira. Experimenta as coisas. E no final vê o que você vai fazer. Procura alguém que é qualificado o suficiente pra fazer. Monta o time e vai pra cima, né? Mas não fica parado esperando a sorte te encontrar. Exato. E isso vai muito de idade. Por exemplo, Sim. não é o mesmo conselho que eu daria para um cara mais sênior, um cara que Sim. tem outras experiências. Então, um cara que é empresário, por exemplo, é outro game, é outro jogo. Ele vai testar, aí volta para a história do MVP, Sim. ele olha uma possibilidade, vê tendência de mercado, entende que há uma cauda longa, que é o que a gente viu. Então, não abandonei, né? Eu ressignifiquei, reestruturei junto com o meu sócio um business de gestão empresarial Sim. que tinha muito para dar certo, era extremamente escalável, margem de lucro muito boa. Conta um pouquinho pra gente como é que é. Boa. Nós tínhamos uma empresa de gestão empresarial voltada para pequenos e médios Teu empreendedores. sócio já tava contigo nessa Já época? estava comigo. Boa. Conheci ele na empresa júnior, fizemos alguns produtos. Ok. Tem algumas histórias muito boas de quando a gente se conheceu. A gente Depois eu chamo ele pra vir aqui, tá? Não, chama ele, é ótimo cara do comercial também. Tu vai gostar. Boa. E nisso, nós entendemos que havia no nosso estado um gap muito grande em entender alguns fatores: financeiro, processo, marketing, comercial, básico do básico, feijão com arroz que ninguém fazia. Sim. Então a gente começou a olhar para isso com os conhecimentos que nós já tínhamos de empresas, corporações muito grandes e também de muita fonte teórica que a gente viu ao longo desse tempo. Então eu até brinco toda vez que o pessoal pergunta a minha idade. Tem quantos anos? Eu pergunto, de idade ou de mercado? Porque a gente realmente estudou muita coisa e não só estudou, mas colocou em prática. E nisso, o nosso grande intuito era democratizar esse conhecimento para os empresários. Inclusive, até o próprio G4 Educação faz isso e, cara, eu sou um dos clientes do G4 Educação e de outras empresas, fazem isso muito bem. E a gente se propôs a trazer tecnologia para isso. Tá. Por quê? Custo marginal de replicação altíssimo. O que significa isso nesse termo econômico? A cada contrato novo que a gente tem, cada TCV, contrato vendido, nós precisamos aumentar muito o nosso custo operacional, as pessoas envolvidas nisso, equipe, isso demanda treinamento, etc. Agora imagina, hoje nós treinamos equipe de desenvolvimento, de software. Programação, isso existe há décadas no mercado. Agora, pegar o nosso conhecimento de gestão empresarial, de muita vivência prática e muito conteúdo, e colocar para várias pessoas aprenderem, isso é muito complicado. Sim. É um custo marginal de replicação muito alto. Então, nós tentamos entender como colocar um método DISE, a Desenvolve leva parte desse acrônimo, do método DISE, embarcar ele em tecnologia e escalar. Tá. Foi daí que veio a Desenvolve. Bacana. E como exatamente vocês fizeram para unir essa parte de gestão empresarial com tecnologia? Porque o pessoal deve pensar, pô, são coisas completamente distintas, né? Como é que vocês uniram isso em um produto, um serviço? Fala aí. Parece ser completamente distinto de fato. E não sei se tu acompanha o Jim Collins, para mim é uma das gigantes referências feitas empresas para durar, empresas feitas para vencer. Eu gosto de toda a coleção. Ele traz uma visão de passo a passo que eu acho muito boa. Então ele fala sobre estruturas dentro de uma empresa e uma delas é tecnologia, já pulando a etapa da explicação. Sim. Então a tecnologia, assim como outras alavancas financeiras, alavancas de pessoas,
é uma das alavancas de crescimento de negócio. Por quê? Tem uma agência de marketing, uma empresa que presta serviço no sentido de alavancar empresas comercialmente para vender muito mais. Quando tu começou, eu tenho certeza absoluta que tu fazia tudo junto com a equipe, com o teu sócio, de maneira muito manual. Sim. E depois de um tempo tu começou a usar, por exemplo, um gravador, que foi aquilo que tu me falou. Sim. Ferramenta de gravação, que transcreve tudo, armazena as informações, e aí isso é tecnologia. E aí tu começa a usar um CRM comercial, tecnologia. E aí tu começa a usar formatações financeiras para controlar a tua movimentação. Esqueci o nome, a plataforma financeira, o Asas, por exemplo, Sim. da vida. Nossa, a gente usa o Asas. Exato. Então, tu começa a embarcar a tecnologia no teu negócio para melhorar processos. À medida que tu melhora processo, o custo marginal de replicação, que são as pessoas dentro desse negócio, diminui. E isso, pro mercado, para as pessoas que ouvem, fala assim, meu Deus, vou demitir todo mundo, vou perder meu emprego. Mas, cara, não. É assim. Porque se o cara é muito bom, ele vai conseguir ter cargos maiores, mais táticos, mais estratégicos e usar a tecnologia a seu favor para ter, por exemplo, um controle de KPI. Que Muito melhor. Muito melhor. Um controle de OKRs, né? Objetivos chaves da tua organização. Então, a tecnologia ela serve para isso. E aí tem um ponto. Depois que tu embarca a tecnologia no teu negócio com terceiros, tu vai ter um momento chave, que aí entra os nossos clientes, Sim. de entender que os terceiros não vão te atender muito bem. Então tu precisa de uma ferramenta própria Ok. para gerenciar todo o teu negócio, para tu gerar equity, valor Sim. para tua corporação. E tu vai vender para um fundo de investimentos, ninguém quer comprar o teu negócio se não tiver uma tecnologia própria embarcada. Então, tecnologia e negócio tem tudo a ver. Então, na tua visão, para haver de fato um bom equity e depois uma venda de empresa de fato, é necessário ter uma tecnologia, um sistema próprio? É praticamente obrigatório nesse caso? No mundo de hoje, Uhum. com toda certeza, senão tu vai ser exceção. Porque o cara que ele vende, liquida 20 milhões para um fundo de investimento, pode ter certeza que ele tem recurso de tecnologia própria. Sim, com certeza. Massa demais. Você falou ainda agora, cara, sobre a questão das pessoas perderem empregos para IA, mas não é exatamente perder emprego, mas achar que vai perder. Eu falo muito o seguinte, cara. Velho, para tu ser substituído por uma IA, para uma IA ter KPIs melhores que os teus, resultados melhores que os teus, você tem que ser muito ruim, cara. E aí eu concordo que você seja demitido e trocado por uma IA. Então, assim, eu vejo muito que as pessoas têm medo da IA e que não pensam como usar a IA para otimizar tempo, resultado, ter menos esforço com maior resultado, inclusive, né? Então, assim, cara, como que tu falaria pra essa galera que tem ainda medo de usar IA? Ah, eu não sei como é que usa. Ah, vou perder o emprego. Eu odeio IA. Como fazer essas pessoas utilizarem IA? O início dessa utilização. Por qual começar? Você tem que ter uma porrada, né, velho? Como é que tu faria isso pra essa galera que tá ainda sem... Tá com preconceito com IA, né? Primeiro de tudo é mapear o que ela já faz. Ok? Então, e aí quando eu vou te devolver a pergunta, para eu poder te trazer uma resposta concreta, Show. tu se refere ao colaborador, ao cara que tá fazendo no dia a dia, ao empresário, qual que seria essa pessoa que vai buscar IA? Cara, eu vejo hoje tanto empresários que têm orgulho de dizer, eu não uso IA, quanto colaboradores que têm medo de perder o emprego para IA. Ok. Então tem ambas as frentes. Sim. Aí. Tem empresário que fala isso? Oxi, e como? Cara, eu entendo completamente o empresário que fala isso. Eu vou começar pelos empresários, tá? Que é a minha zona de conforto. Sim, eu sou óbvio. empresário. Eu entendo porque há um receio muito grande dela fazer besteira. Porque, de fato, uma IA e uma inteligência artificial, ela pode fazer muita besteira. Só que ela não faz nada sozinha. Então a besteira foi tu em mandar ela fazer alguma coisa errada. Ela segue prompt. Então, se o cara entende muito bem, ele quebra essa objeção. E é a mesma coisa que delegar. Então, tem muito empresário da mesma filosofia que tem muito medo de delegar. Sim. Só que se ele não delega, ele não cresce a operação. Trava um teto de faturamento. Ele trava a operação. Quando tu decidiu da primeira vez sair de uma frente específica da operação e colocar outra pessoa, eu tenho certeza absoluta que tu ficou com insônia. Porque tu pensou, eu fazia melhor, não porque tu é um profissional melhor. A empresa é minha. A empresa é tua, tu tem que pagar a conta, tu tem que ter o nome em jogo, tanto de maneira jurídica quanto imagem.
Mas mesmo assim, tu decidiu delegar. Só que se tu não tivesse decidido delegar lá atrás, tu não teria a empresa que tu tem Sim. hoje. Da mesma forma que o empresário que hoje utiliza, ou melhor, que tem medo de utilizar a inteligência artificial hoje, é o cara que lá na frente vai ter uma margem de lucro pífia, desse tamanhozinho, e ele vai ficar reclamando de mercado, vai ficar reclamando de governo, porque ele vai ver mas ele vai ver um concorrente dele que é muito maior, E que que tá tem os vendendo. processos muito otimizados, usa IA desde o momento de venda até o momento de entrega, seja Sim. produto ou serviço. Então, eu acho que isso daí realmente é um receio que tem que quebrar. Tem um negócio também, Jameson, que é assim, ó. Eu gosto de trazer muito pra autorresponsabilidade. Cara, se alguma coisa deu errado, eu tive parcela de culpa em algum momento. Seja porque eu fiz ou porque eu deixei de fazer. E aí, quando a galera fala de, mas é porque ela não tá sendo específica, eu falo, cara, então você não tá pedindo de forma específica. É tipo tu chegar pro teu colaborador e falar o seguinte, fala no meu caso com a agência de marketing. Sim. Ô, cara, faz aqui pra mim uma arte que eu quero só o seguinte, ó, bota aí, ó, Meros Cash. Faz uma logo pra mim. Sim. Cara, Pedro, quais são as cores? Tem alguma referência? Eu não disse nada pra ele, eu só falei, cria uma logo pra mim. Ele vai criar algo totalmente genérico. Inclusive, eu fiz isso com a logo que foi criada. Aí o Luan chegou pra mim e falou, Pedro, pelo amor de Deus, né, velho? Vamos ser específico, opa, cara. Desculpa, vamos lá. Eu quero isso. Ele. Agora sim, tá aqui, aprovado de primeiro. Então, assim, provavelmente as pessoas que estão reclamando de IA, que a IA tá fazendo algo genérico, não acreditam que é porque elas não estão fazendo um processo de delegação da forma correta. E provavelmente ela não deve estar errando isso com um time também, e o time dela deve estar errando. Com certeza. Então, como pedir algo da forma correta para uma IA e para o time? Demonstrar dor, explicitar muito o resultado. Então, tem muita gente. Eu tive inclusive, fiz um onboard hoje de Sim. uma das nossas accounts, né, gestora de contas. E a gente estava conversando sobre liderança na pauta do onboard, junto com a RH. Boa. E na pauta de liderança, perguntei para ela o que é um bom líder. Ela falou, olha, um bom líder é aquele cara que consegue transmitir muito bem a informação, ele te dá a base do que ele de fato quer e do que precisa no curto e longo prazo. E aí entra o segundo valor da Desenvolve, que é Sim. não troque o resultado de longo prazo, ou melhor, não troque longo prazo por resultado de curto prazo. Então, por exemplo, respondendo a tua pergunta com exemplos. Cara, eu não sou o tipo de liderança que foge no fogo. Tem muita gente que fala assim, vou jogar, ele vai aprender, se ele for bom ele se vira, ele resolve o problema. Eu não acho que seja assim. Porque quando tu faz assim, tu tá esperando algo, tu tá com uma expectativa muito diferente do que tu trouxe para outra pessoa. Então eu prefiro 1000 vezes fazer daily de manhã, fazer shadow de tarde de acompanhamento, Sim. explicar o processo de ponta a ponta de como que funciona a corporação, entender, para que ele entenda como que funciona no dia a dia, apresentar a equipe, mostrar nossa visão de longo prazo, e a mesma coisa funciona para IA. Sim. É mostrar realmente cada detalhe do que tu precisa, do que tu quer, para onde vai chegar, e de qual que é a tua dor. E aí a IA vai conseguir performar. Claro, hoje, no cenário que a gente tem hoje, tem muita gente que ainda que não vai estudar, tem muito empresário que ele deve focar no seu business. Por isso que terceiriza marketing e Sim. por isso que contrata empresas como a Desenvolve para automatizar processos e fazer inteligência artificial que de fato funciona. Massa, cara, a gente fala um pouquinho sobre estudo agora. Hoje, quais são as fontes de estudo que tu tem, cara? As que tu gosta de estudar, onde que tu prefere, onde que tu fala, cara, isso aqui eu não gosto também. Quais são? Boa. A faculdade deixou de ser uma fonte de estudo para mim, no sentido técnico da coisa, de aplicar. E hoje eu tento fazer um estudo muito dinâmico, cara. Então, primeiro de tudo, eu aprendi em algum lugar e aprendi com a vida também que uma das fontes mais fáceis de aprender é conexão, é network. Então, conversando contigo, conversando com outro empresário, conversando muito, muito com os nossos clientes. Cara, empresário que não conversa com o cliente, que não faz amizade com o cliente, tá perdendo muita coisa. Porque meus clientes, velho, a gente tem cliente muito grande, que eu faço uma pergunta, ele me abre possibilidades que eu nunca imaginei. Então essa é a minha primeira fonte de estudo, conversas. Massa. Livro, não tem jeito. Tá lendo o que hoje, velho?
Hoje eu tô fazendo o review de 3. Boa. Vou viajar para São Paulo mês que vem. Então, vou participar de uma imersão e eu quero realmente estar com muita bagagem para tanto conversar, para receber as informações e reter. Então, hoje eu tô relendo, na verdade, um dos livros de Dale Carnegie. Eu gosto de toda a coleção dele, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O título parece que é muito sobre persuasão, dissuasão, convencer pessoas e tudo mais, mas é muito mais sobre conexões verdadeiras, Sim. liderar, realmente conseguir fazer movimento através daquilo que tu acredita. Boa. Tô lendo esse. Tô lendo também relendo, na verdade, para voltar para a base de negócio, o que eu citei do Jim Collins, Sim. que é Empresas Feitas para Vencer. Bom demais. E tem o outro, que é do Andrew Groove. Esse eu comprei ontem e eu tô no primeiro capítulo. Em português, é que eu tô lendo em inglês, em português é Gestão de Alta Performance. Sim. Então, High... eu não vou lembrar o nome correto do livro, só que, cara, juntando cada um deles, eu tenho um mix perfeito de É um quebra-cabeça. gestão e liderança, olhar para como que funciona grandes corporações. O do Jim Collins é muito chato de ler, muito chato de ler. Só que ele fala sobre bolsa, empresas que ficaram por muito tempo. E o do Drew Andrew, que é um ex-CEO da Intel, ele de fato fala sobre alta performance e como tu consegue controlar uma corporação através de bons indicadores. Sim, massa. Cara, eu não consigo ler muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho que ler uma coisa por vez, senão eu me perco. O último que eu finalizei de ler, inclusive, ele essa semana foi... Ai, gente, Receita Previsível. Cara, Gosto. a gente não tinha uma operação tão forte nesse sentido. Eu falei, cara, deixa eu ler esse livro bem aqui. Cara, viciei. A gente leu agora o Prospecção Fanática. Tô iniciando ele ali agora. Esse eu nunca vi. Foi o meu outro mentor, o Wellington. Abraço, irmão. Ele recomendou pra gente, eu comecei a ler hoje, inclusive. E o que eu tiro, cara, é sempre assim. Eu leio uma coisa, um livro por vez, só que em paralelo eu tô conversando com pessoas, que você falou, ouvindo podcast, assistindo vídeo. E aí eu começo a me relacionar com outras pessoas, aí eu começo a ler e juntar as informações que eu já aprendi, cara, sei lá, tantos anos atrás. Caraca, agora fez sentido aquele negócio que Sim. Nossa, velho, deixa eu anotar aqui de novo. Então assim, meu iPad é uma loucura. Eu fico anotando uma porrada de coisas. Se alguém pegar o iPad vai querer me internar, provavelmente, né? Mas aí, cara, fala um pouquinho sobre a origem da Desenvolve. Como foi que você conheceu o Jorge na faculdade, você disse, né? Vocês começaram juntos, como foi o início da empresa? Boa. Assim que a gente começou, a gente precisava levantar caixa. Sim. A gente tem muito uma visão de alavancagem financeira é boa, no sentido de pegar empréstimo, só que não para iniciar um negócio. Sim. Então, tem muita empresa, cara, muita startup, e aí se lê o Startup Enxuta, por exemplo, fala muito sobre isso. Que os founders, eles vão muito atrás de captação externa. Sim. Eles inflam muito o modelo de negócios. O negócio não gera caixa. Ok. Infla o time. Traz uma visão muito crua da coisa, em termos de pesquisa, market share, descoberta de fato, discovery. E fica refém disso no futuro. Então a gente sempre cresceu em bootstrapped, que é de fato não colocar nem investimento próprio. Eu já tinha grana na época, meu sócio também. Só que a gente decidiu por não fazer isso e por não buscar em banco e nada do tipo. Então a nossa primeira dor de cabeça foi levantar caixa. Cara, e assim, tu tem uma visão bem diferente do que a maioria das pessoas já recomenda, né? Porque a maioria dos empresários... Bate aqui no microfone. A maioria dos empresários fala o seguinte: não inicie com capital próprio. Pegue capital de terceiro, banco, sócios investidores, enfim. Não coloca valor teu, mas sempre começa com algum caixa e caixa de terceiros. Por que tu discorda desse modelo? Boa. Porque a gente precisa de algo que gere caixa. Boa. E se eu já começo devendo... Aí lascou, né, velho? Quando eu for break-even, quando eu for entrar no ponto de equilíbrio do negócio... Tu vai ter que pagar o que tu pegou no início. Exato. Então, é uma questão muito de saúde de mercado, saúde de empresa. E a gente presta serviço. Se eu preciso vender produto, eu vou comprar estoque, eu vou fazer uma frente comercial. A gente não precisava. É mais tranquilo, o investimento inicial é mais baixo. Então... A barreira de entrada é muito mais baixa. Só que assim,
a nossa barreira de entrada foi muito baixa, e isso não é aplicável para todo tipo de negócio, Sim. porque o nosso mercado é muito aquecido. Então, a gente fez uma pesca em balde, em grupos de mentoria, prospectamos clientes que já estavam querendo, então o cliente, para quem é teu cliente sabe, topo de funil, de Sim. fato. O cara que, aliás, fundo de funil, tá com Mais uma interessado, muito interessado, específica. dor muito específica, ele já tá buscando, ele quer equipe. Ok, a gente faz isso daqui. Então, o primeiro ponto de virada foi, de fato, entender que a gente precisava vender. Vendeu, foi melhorando com o tempo. Beleza. Cara, outro detalhe. Eu vi que tu traz alguns tipos de críticas a coisas que comumente são ditas. Então a gente falou sobre modelo de estudo, sobre como que você pega informações e agrupa essas informações. Falou sobre a utilização da faculdade. Tu acredita que não é uma fonte de conhecimento e mais uma fonte de network. Falou sobre evitar alavancagem, pelo menos no início, né? No início. início, alavancagem, eu sou muito fã de alavancagem. Não, sem dúvida. Mas no início, para poder gerar caixa e não iniciar o negócio devendo assim que chegar no break-even. E tem mais alguma coisa que você critica que normalmente é falado? Antes, só um ponto, Deixa ele tá? se explicar antes. De alavancagem. A gente fez uma alavancagem no início. Não Sim. foi uma alavancagem financeira, mas a gente fez alavancagem de pessoas. Sim. Então, quando a gente fez... eu pulei etapas, né? Depois eu volto para explicar como que a gente transicionou da gestão empresarial pro desenvolvimento de software. Boa. Mas explicando sobre o início da Desenvolve, Sim. não o início da nossa primeira empresa, o ponto foi entender que eu não sou desenvolvedor, meu sócio também não é desenvolvedor. Tenso, cara. E é dois malucos que entendem um pouquinho, né, de gestão empresarial, entendem como o game funciona e tem muita vontade de fazer a coisa acontecer, só que não sabe desenvolver. Sim. Então, a minha primeira alavancagem foi chamar um amigo meu, que era desenvolvedor, sabia fazer, e eu só queria testar, cara. Eu não queria ganhar dinheiro na primeira semana de negócio. Eu só queria saber se funcionava, se vendia, se tinha cliente interessado, se eu conseguia reter. Então, chamei esse meu amigo e falei: cara, eu te dou a primeira mensalidade se tu conseguir entregar. Te dou a segunda, te dou a terceira, te dou a quarta. Nossa. Se a empresa crescer, tu faz parte do time, tu pega novos projetos. E foi isso, foi uma alavancagem, Sim. porque eu não tive nenhum tipo de gasto, eu não contratei, não tive um custo fixo operacional Pra contratar para contratar ele. E foi isso, deu certo. Só que assim, claro, reduziu tua margem de lucro, ou zerou praticamente. Né? Zerou. Zerou pra poder fazer a validação de negócio. Isso. Querendo ou não, assim, teu risco foi menor, só que tu não gerou caixa a priori. E aí já quebra outra coisa, que o pessoal quer iniciar já ficando milionário no primeiro ano de empresa, né? Exato. E 5 anos é só pra gente quebrar a cara, irmão. Por sorte, a gente ficou milionário no primeiro ano de Pois empresa. é. O que normalmente não acontece, É. e eu já ia falar sobre esse ponto do faturamento, Sim. que é o que a gente ia falar daqui a pouquinho. Uhum. Mas tu falou sobre processos, Ok. pessoas e Ok. tecnologia. Ok. Esse modelo, irmão, eu aprendi com um cara chamado Jordan Thorman. Uhum. Não sei se tu conhece. Ele também foi meu mentor um tempo. Uhum. E ele me falou: Pedro, esse aqui é meu protocolo, irmão. São 3 pilares na tua empresa que tu vai ter que cuidar. Processos. O que cada pessoa vai fazer em cada etapa. Como vai ser o fluxo. Dentro de cada projeto. Como vai funcionar. Quais são os entregáveis. Como é que vai... Enfim, cara. Toda aquela parte. Pessoas. Quem tu vai contratar? Por quê? Tem um motivo para contratar essa pessoa? Ela é boa. Mas tá, mas isso. Então ele me ensinou um pouquinho como fazer uma boa contratação de pessoas. E por último, não menos importante, claro, tecnologia. Não tem como botar todo mundo para trabalhar ali no facão. Sim. Então a tecnologia vai ajudar. Então hoje eu confesso que a gente é um pouco deficiente em tecnologia. Tá até falando contigo sobre isso. Uhum. Mas mesmo a gente não tendo operações tão fortes tecnológicas, com a tecnologia que a gente já colocou, cara, a gente teve uma otimização de tempo, de energia muito, mas muito alta, velho. Uhum. O que gerou pra gente? Mais tempo livre. Time, que a gente conseguiu reduzir custo com o time. Ou seja, aumentar a margem de lucro com o time, tendo menos trabalho operacional com o time. Então, assim, cara, eu não vejo hoje um negócio de verdade, cara, em 2025, sobrevivendo sem usar nada de tecnologia, velho. A galera fazendo os fluxogramas no papel, espalhando Sim. papel pelo... Eu não acho muito sentido um negócio desse, cara. A gente tava falando sobre as coisas que tu
não concorda que normalmente Uhum. o pessoal fala, né? A gente chegou a falar sobre a alavancagem e tal, e aí tu ficou de dizer qual seria a outra coisa que tu discorda da maioria. Boa. Pergunta difícil, porque acho que tudo é muito variável. Aham. Não concordo em um contexto. Sim. Contexto é Isolou, rei, né, velho? contexto é rei. Isolou de contexto, funciona. Sim. Então, vou puxar a sardinha pro eixo da tecnologia e, na verdade, vou fazer o contrário. Eu não concordo com o cara que... E aí tem um termo pra isso em inglês, que é o by the book, Uhum. que só segue o que diz a literatura. O cara fala assim, preciso controlar indicadores da minha equipe. Ok. Vou atrás de uma plataforma e a plataforma custa R$ 200.000 para toda a equipe. Custa meio milhão, R$ 1 milhão para todo o time. Preciso colocar metodologia, framework A, B e C. E aí o cara começa a olhar de modo tão perfeccionista pra coisa que ele não faz, velho. O que ele poderia simplesmente pegar uma planilha no Excel, fazer tudo isso daqui, Que é pular jogar. etapa. Exato, jogar pro time, o time usa, ele vai ter os resultados, os outputs dele. Inclusive, lembrei o nome do livro. Sim. Output Management. Ok. É porque eu tô lendo esse em inglês. Eu odeio ler o livro em inglês, que eu tenho que pesquisar um montão de palavras específicas que eu não sei. Só que ele é a fonte da fonte da fonte da fonte do cara que As palavras do escreveu. autor, né, velho? Exato. E nisso, quando ele tem todos esses outputs, todos esses resultados, ele melhora, cara. Ele melhora. Hoje, eu acho que são um dos primeiros episódios, né? O segundo episódio Sim, do segundo podcast. E hoje a gente tá numa sala menor. Então, só que assim, daqui, por exemplo, um ano, a gente vai estar numa sala gigantesca, com outra operação, mas simplesmente porque tu decidiu começar. Sim. Então, o cara que planeja demais, é muito milimétrico, ele usa o discurso de que ele é planejador, ele é analítico. Mas, cara, isso daí quebra o negócio. Ele tá empurrando com a barriga simplesmente a responsabilidade de não estar executando logo, né? Exato. Aquela questão de esperar o momento ideal, cara, não existe, velho. O momento ideal é a maior falácia que já inventaram. Você tem que começar agora com o que tem. E aí, até o Denner fala um pouquinho sobre o seguinte: não existe ordem e progresso. Sim, É progresso e ordem. progresso e ordem, irmão. É. Você tem que primeiro ter progresso para poder ver problema acontecer, para depois se ordenar. Mas você vai ordenar uma coisa que nem sabe que existe, como vai vir o problema, Sim. não tem como. Uma coisa que tu falou, cara, sobre não utilizar a alavancagem externa no início do negócio, né? Foi o que vocês fizeram. Como é que vocês fizeram isso no início, quanto à venda? Qual foi o valor da primeira venda de vocês dentro da Desenvolve, do projeto? Primeira venda foi pífia, foi um ticket 2.250. Aham. Interessante isso, ó. Manda. Boa pergunta. Porque no início, outra alavancagem que a gente fez foi a alavancagem de educação. A gente está Sim. fazendo uma agora, já te falo como que a gente está utilizando tecnologia para isso. Mas a primeira alavancagem foi de educação. A gente comprou um curso parcelado em 12 vezes de 60 e poucos reais. E a gente trouxe o segundo colaborador, o segundo Nossa. cara pro time. Só que o cara que veio pro time, da nossa região, vendendo pro mercado muito aquecido de fora, a gente trouxe ele um valor mais baixo. Sim. Óbvio, combinado. Fulano, tu não sabe nada de tecnologia, É aprender. vai aprender do zero, a gente tá te abrindo portas para algo muito maior, e a gente vai te dar esse curso aqui, que foi 60 e poucos reais, mensalidade. Sim, sim. Só que isso trouxe um cliente de 2.250. Então a gente já teve um margem... ROI nisso, velho. Exato. A gente teve margem no primeiro mês. Bacana. E depois foi usar esse mesmo curso, usar a mesma metodologia para treinar novas pessoas, e aí o nosso ticket foi aumentando. Hoje, obviamente, é muito maior. Sim, sim. Então a gente tá com um ticket médio em torno dos 15k. Bacana. Isso tu fala de MRR? Não, o ticket médio, juntando toda a nossa base de cliente, dividindo por todos, por volta de 15 mil De valor por mensal mês. por cliente, no caso. Exato. Ok. Outra coisa, cara. Você falou de alguns clientes que você tem. Eu posso falar o nome de alguns? Pode ficar à vontade. Vamos lá. Segundo a minha lista, me corrige aí. Ok. Relacionamento com a Disney. Esse é o North AI. Boa. Ok. Warner Bros. O ex-diretor, era ex-diretor do Warner Bros. Boa. Cara, vai corrigir minha pronúncia também, viu? Que... Imagina, Nossa. tranquilo. Sony. Sony Pictures é esse mesmo, North AI. Bacana. Conecta Obras. Conecta Obras, maior banco de dados de obras da América Latina. Cara, se eu ficar falando aqui, a gente vai passar a noite todinha aqui falando dos simplesmente- projetos, né, velho? Por isso que eu aprendo muito com eles. Cara, é aquele negócio. Quando tu te coloca em locais que tu é o menor, mano, você aprende uns negócios assim que cara, é Sim. surreal. Eu tava conversando no último episódio e a entrevistada falou o seguinte, cara,
Você não tem que ter medo de chegar nas pessoas e se conectar com elas porque você é menor. Cara, vende o que tu faz, te conecta e pronto, velho. Não tem dessa de, ai, mas eu sou pequenininho, não sei o que mais e tal. E eu confesso que eu tenho muito disso. Até hoje eu luto pra caramba com isso. Mas é uma coisa que eu fico, caraca, velho, como é que eu vou chegar do nada, um maluco já faturou não sei quantos bilhões, velho. Eu vou fazer o quê, velho? E aí chega lá, quando a gente já fez alguns relacionamentos assim, cara, eu falei, mano, se eu não tivesse falado com esse cara, véio, eu ia estar fazendo muita merda ainda até hoje, sabe? Então, muito massa, cara, ver pessoas da nossa idade, mano. Já agora, lutando pra caramba e mudando, velho. Tu é daqui, né? De São Luís? Sim, isso daqui. Pronto, cara. Tu tem algum cliente aqui em São Luís? Tenho. Eu não posso abrir muito o jogo por questão de mercado. A gente tá fazendo aquisição de uma das nossas maiores concorrentes. Sim, a gente conversou sobre isso. E eu não posso falar de players daqui que estão na nossa base, porque eles também estão crescendo usando a tecnologia para chegar primeiro no mercado. Só que nós fizemos um jogo um pouquinho diferente de market share. Nós primeiro fomos para o mercado externo para, de fato, ter valor, equity, e principalmente ter muito case de sucesso, muitos bons clientes. Tendo os bons clientes, foi fácil chegar aqui e vender para um cara que fatura 30 bi no ano. Porque já tem case fora, então é mais fácil vender aqui. Exato. E tu considerou mais fácil vender para o mercado externo, falando daqui da nossa região, tu considerou vender mais fácil para essa galera e depois retornar para cá? Ou tu acha que era mais fácil vender aqui mesmo? Primeira coisa que a gente pensa eu vou vender quem tá perto de mim. Sim, óbvio. Casa de ferreiro, espeto de pau. Quem olha de perto fala assim, é só mais uma, não tem dinheiro para pagar, não tem brand, não tem marca, que é o que vocês fazem. Pra quê? Porque eu vou comprar ele? Não preciso, é muito caro. Quando a gente vende pra um cara de fora, que ele já tá nessa dor, já tá no fundo do funil, ele tá procurando, cara, é game ganho. Sim. A única coisa que eu preciso fazer aqui é ter uma contrato. boa... Não. Quem dera. Dá um ganho lá no Serrinha, viu? Quem dera. Mas é ter uma boa estrutura comercial. Sim. Então, falando um pouquinho dos nossos concorrentes, que eu sou apaixonado, porque todos nós somos muito unidos, a gente tem vários grupos de mentoria. Sim. Só que a gente conversa muito com eles, inclusive, galera, vocês precisam trabalhar mais no comercial. Porque desenvolvedor já tem um preconceito embutido. Eu entro na câmera com o desenvolvedor, se ele não tiver com a câmera desligada, ele tá aqui achatado, com capuz. Óculos, né? Padrão. Óculos, a skin. padrão. Fone de ouvido headset gigantesco, gamer. Teclado que brilha todas as cores. Exatamente. E por quê? Que o dono da software house, dono de uma assessoria tecnológica, por que esse cara tá com a skin do desenvolvedor? Porque ele era desenvolvedor, decide abrir uma software house e continua no mesmo posicionamento, dentro da operação, não quer delegar, não olha para gestão, não olha para processo, entrega para o cliente. Então, a única coisa que a gente precisou fazer foi o que outros mercados já fazem, o básico bem feito, de melhorar processo, pegar uma estrutura comercial robusta, no qual nós entregamos consultoria desde o primeiro momento para um cliente, produtizar, então a gente não vende um software completo de 9 meses, que é muita grana. O cara não vai colocar de cara 100 mil, 200 mil. A gente vende um discovery, um mapa diagnóstico. A gente vai entender, vai colocar equipe, designer, desenvolvedor, account. Seria como se fosse um produto front-end dentro da tua esteira? Exato. Tipo um produto low ticket, de um valor mais baixo, que o nosso cliente ele vai ter a oportunidade de fazer toda a estrutura, todo o planejamento de como vai ficar o software dele, tanto em termos visuais quanto em fluxo de usuário. Depois disso ele escolhe. Vou seguir com a Desenvolve, não vou seguir com a Desenvolve. Mas já tem um mapa, pelo menos. Só que o cara que tem essa experiência com a gente, ele quer seguir com a Desenvolve. Já teve experiências traumáticas em outros locais. Chega agora ele, É só o que acontece. Encontrei. Cara, tu saberia dizer hoje em quanto que tá o valuation da Desenvolve? A gente parou de olhar para esses números de valuation para venda, a gente começou a olhar para número de aquisição. Então a gente está adquirindo realmente alguns players do mercado. A gente não posso falar porque a gente está em negociação. Tranquilo. Mas depois eu te falo no off. A gente até conversou um pouquinho. Então a tua estratégia, cara, ainda é gerar ainda mais equity a longo prazo
para depois calcular a equity. Perdão, calcular o valuation. Então é uma coisa que tu não vê hoje. Não é uma métrica Não, que tu não tem liga muito, valuation. né? A equipe financeira olha para valuation, só que as métricas que a gente usa hoje para tomada de decisão, Sim. e aí eu tô falando de negócio operacional e afins, Sim. é geração de caixa, Boa. é um EBITDA padrão, margem de lucro, é tudo Sim. aquilo que de fato vai Cara, fazer a diferença. é muito do que a gente faz também, assim. Eu não Sim. pretendo vender a Meros tão cedo, né? Então, Uhum. cara, vamos construir, agregar marca. A gente abriu agora essa outra frente aqui. E meu objetivo é muito parecido com o teu, cara. Eu quero primeiro dominar, depois a gente vê essa questão. Cara, Sim. indo já aqui para a parte de visão de futuro, irmão. Me fala um pouquinho, de forma bem centrada, inclusive objetiva, o que tu analisa do mercado de tecnologia para os próximos 5 anos? Porque os últimos 5 anos foram uma coisa. Eu vejo que os próximos 5, cara, vão ser completamente distintos do que a gente viveu. O que tu espera do mercado de tecnologia para quem quer trabalhar, mas principalmente para quem quer contratar alguma empresa como a tua? Atenção. Eu acho que tudo se resume em, de fato, atenção. Massa. Mano. Quando a gente pega um evento de cauda, como o marketing digital, Sim. que surge dropshipping, agências de marketing, e surge todo um alvoroço porque o mercado se ressegmentou, a gente tem algo que muita gente pode fazer por muito tempo, correto? Sim. Muita gente consegue fazer o dropship porque é um modelo de negócios, não é uma especificidade. Sim. Só que quando a gente fala de inteligência artificial moldando os processos e mudando todo o jogo, aquilo que as pessoas faziam por centenas de anos em empresas tradicionais, Quebrado, velho. por décadas, e tudo muda, se o fundador do negócio, se o diretor, se o CEO, o time C-level, não tiver muito bem atualizado, muito bem atento a essa inovação, vai ficar para trás. Então a principal dica é estudar o mercado todo dia, ver tendências de negócio, comparar com grandes empresas. Quando eu falo grandes empresas, eu não estou falando de empresas de milhão. Sim. Estou falando de empresas de bilhão. Sim, é porque é grande empresa. Exato. Não. Que os caras estão mudando todo o jogo. Sim. Então, se não tiver esse coração aberto para mudar e ficar com o ego preso, fica para trás. Bacana. Quando tu procurou a gente, tu falou sobre a necessidade de aumentar o posicionamento de vocês. E aí você falou, Pedro, a gente tem um comercial que hoje tá rodando bem. Vocês fizeram, inclusive, o inverso do que a gente recomenda. Eu te falei. Isso foi. A gente recomenda fazer posicionamento, marketing e depois venda, porque é o caminho que é mais padrão. Só que, obviamente, vocês queriam caixa e tu já tinha uma inteligência comercial muito boa rodando. Então, vocês conseguiram colocar uma etapa para atrair leads, conseguir leads novos e a galera lá metendo louco no fechamento. Então, ficou muito bom. Só que aí, agora, precisaria trabalhar o posicionamento, né? Por que tu acha que é tão importante trabalhar com posicionamento? E fala um pouquinho sobre a gente dentro desse processo contigo. Tipo, Pedro, exatamente qual foi o teu objetivo, falando sobre negócio, e como que está sendo a tua experiência agora trabalhando mais, focado em aumentar e melhorar o posicionamento de vocês. Boa. Qualidade, cara. Qualidade. A gente tinha muito lead fechando, mas era o lead que pagava 2 mil e pouco, lead que pagava 3 mil e pouco, lead que pagava 5 mil. Esse lead, dentro da nossa estrutura, com o nosso custo operacional, infelizmente não funciona. E esse mesmo lead que paga barato é o mesmo lead que cobra muito. É o mesmo lead que tá olhando somente pro próprio umbigo, sabe? Porque ele quer o resultado de imediato que não tem nível de consciência. Agora, quando a gente trabalha com uma corporação que fatura milhões, que tem um diretor, um PO, um Product Owner, só para atender, né, aquela necessidade de tecnologia e estar junto conosco, nós conseguimos ter uma entrega muito melhor. Então, quando eu te procurei, foi porque a gente estava atendendo bastante gente, o comércio era forte, mas o brand, a marca, era fraca. Sim. Porque a gente não tinha vitrine. Então, a gente precisava olhar para gerar muito valor, mostrar de dentro para fora o que os nossos clientes já tinham, mostrar para quem ainda não era cliente e falar, olha, a gente não é o que vende mais barato aqui. Se tu for olhar para um montão de desenvolvedor, outras software houses vão cobrar metade ou um terço do nosso valor. Mas pode ter certeza que a nossa qualidade, a nossa entrega, os nossos processos são muito melhores do que a média do mercado. Então, o trabalho de vocês foi, de fato, olhar para isso e nos ajudar a traduzir numa veia marqueteira da coisa. Sim. Olhar para o que a gente já faz de muito bem, que às vezes está muito preso na gente, e vocês começaram a falar, por que a gente não se posiciona
mostrando como que funciona o processo de vocês na prática. Por que a gente não usa esse termo aqui para diferenciar? Por que vocês não passam para fazer uma divulgação multicanais para que vocês consigam aumentar a zona de vocês? Por que o marketing não fica só no Instagram e vocês passam a usar o marketing também no comercial para mostrar cases de sucesso, por exemplo? Então, o trabalho que vocês fizeram, Meros e Desenvolve, foi essencial para colocar em prática tudo aquilo que a gente tinha de informação, a gente queria colocar em prática, mas não conseguia porque não tinha braço. Sim, entendo. E outra coisa, cara, vocês tinham comentado lá no início do nosso onboarding que tinham interesse em aumentar o ticket médio. Vocês têm conseguido fazer isso depois do trabalho com a gente? Mais dinheiro então, velho? Foi exponencial, Pedro. Foi exponencial. Bom demais, cara. Bom saber que empresas como, cara, parceiros nossos, obviamente, estão conseguindo chegar, né, nesses resultados que a gente, obviamente, espera para qualquer tipo de empresa. Né? Afinal de contas, no final de tudo, não é quantos posts você fez, velho. É quanto de dinheiro que você colocou no bolso através do trabalho que você fez ali dentro de marketing comercial. Cara, para quem tá agora entrando nessa área de empreendedorismo, eu quero que tu deixe um conselho final. Cara jovem, vamos puxar pra nossa sardinha, que é a nossa idade. O cara é jovem, tá querendo empreender de alguma forma, porque quer sair do sistema tradicional que sempre foi vendido para ele de faz faculdade, procura um emprego, cresce nessa empresa, faz aquilo outro, se te aposenta com salário mínimo. O cara que fala, cara, cansei dessa porcaria, eu não quero viver isso daqui porque isso aqui é horrível. O que fazer nesse exato momento? Como que essa pessoa deve agir, já que ela tá totalmente perdida? É o mesmo que eu falei lá atrás. Manda lá. Sempre começa pelo MVP. Aquilo que tu falou do progresso em ordem foi algo que eu aprendi do Sempre Começa pelo MVP na empresa Júnior e na Desenvolve eu entendi o progresso em ordem de fato. Nossa. Então, se a gente casa as duas coisas, do só começa, cara, só faz, a gente vai ter um montão de pessoas, um montão de jovens errando pra caramba. Só que, cara, errar é muito bom. Errar aprende muito. E mudando de rota muito rápido. Sim. Então, até tava ouvindo o Lázaro Ramos do Carmo. Lázaro Carmo. Falando sobre isso. Que o jovem tem muita coragem, só que às vezes o jovem não quer estudar muito, não quer olhar muito para possibilidades. Então, se junta as duas coisas, coragem e esse estudo prático, faz um negócio, faz outro negócio. Quando eu falo de negócio... Pode ser uma alavanca isso, né? Não é uma grande corporação, uma grande empresa. Mas faz um business, vende uma coisa, entende como que funciona, entende a necessidade, a dor do cliente. Depois você vai ver possibilidades e vai escolher. Então acho que tudo gira em torno disso, de fato. Cara, maravilha. Jameson, irmão, muito obrigado pela tua parceria, cara. É um prazer te ter como parceiro aqui na Meros. E também te receber aqui no nosso podcast. Cara, a porta tá aberta pra você todas as vezes que precisar. A gente tá aqui. Sabe que é parceiro nosso. Irmão, muito obrigado pelo teu tempo. Pessoal, esse aqui foi o nosso episódio com Jameson. Jameson, esqueci teu sobrenome, irmão. Um recado, Jameson Soares, tá? Isso. Um recado, desculpa interromper. Não, eu ia pedir isso, inclusive. Boa. Eu fui incumbido pelo time de RH. Eita. Vou apanhar se eu não fizer isso. Manda o seu anúncio. Boa, estamos com cerca de 15 vagas abertas. Então, já aproveitando a deixa, o jovem, você que não quer bater cabeça, quer aprender do zero, quer entrar numa estrutura com universidade corporativa, quer entender como funciona o processo na prática, de fato, ter contato com clientes milionários, faz parte bilionários, né, bilionários. Faça parte do processo seletivo da Desenvolve, 15 vagas abertas para aprender a desenvolver, automação, inteligência artificial, vaga para SDR, vaga para marketing também, para ajudar vocês a fazer esse intermédio. Sim. Então tem muita coisa aberta aí, muita oportunidade, tanto para clientes, futuros clientes, quanto para pessoas que querem fazer parte do time também. Maravilha. Jameson, obrigado, irmão. A gente se vê mais. Valeu, galera. Até a próxima.